Shabbat Shalom. Estamos fazendo leitura de Parashat Naso, a Parashá, a mais extensa Parashá que a gente tem na Torá. A Parashá tem 176 versículos. Não fiquem assustados se alguém enviar amanhã de manhã. A gente lê o ciclo trienal, é bem mais simples. Mas esse número é curioso, porque esse número também é o salmo maior que a gente tem. Né? Tanto a Parashá maior tem 176 versículos. O maior salmo que a gente tem, que é o Salmo 119, que a gente diz normalmente nos cemitérios, que é aquele acróstico, né, que a gente usa para construir o nome das pessoas. Adivinha quantos psukim tem? 176. E o maior tratado do Talmud, que é Baba Batra, também tem 176 páginas, o tratado. Nunca vi em lugar nenhum uma explicação cabalística, numerológica, gemátria sobre esse número, mas alguma coisa ele tem, porque ele é usado para o máximo, né, dos três áreas diferentes aí da tradição. Essa Parashá é uma Parashá que ela é tão longa porque ela é bem repetitiva. A gente, inclusive, usa ela em Hanukkah, porque ela vai contando sobre todas as tribos e os príncipes de cada tribo. Então, a gente usa, né, porque tem ali vários Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Então, a gente usa um pedaço dessa Parashá durante a festa de Hanukkah e é a leitura que a gente tem. Essa Parashá tem alguns elementos que não parecem conectados de forma alguma, mas eles têm uma conexão porque eles têm a ver com o Cohen, com a função do Cohen, que era o sacerdote no passado. Tem as leis aqui de Sotá, que é no caso de infidelidade, de adultério, tinha que se ir até o Cohen, e o Cohen meio que resolvia esses problemas. Tem a questão do Nazir também, que é a pessoa que tem condutas mais monásticas, né? As pessoas que não bebiam vinho, que deixavam o cabelo crescer, que vai ser depois um padrão para várias das figuras, inclusive Sansão era um nazir. Então, é onde novamente o Cohen tem uma função importante. E eu diria que o elemento mais central dessa Parashá é o aparecimento da Birkat Kohanim, da brachá dos Kohanim, dos sacerdotes, que é uma brachá, a única brachá que a gente tem, a única bênção que a gente tem deixada no texto bíblico e que a gente usa, né, dependendo, as sinagogas usam diariamente. Em alguns lugares, diariamente os Kohanim vêm e fazem a bênção. Em outros lugares, só no Shabat. Em outros lugares só nos Hagim, em outros lugares só em Rosh Hashanah Kippur, enfim, mas é uma bênção que está ali, parte da nossa liturgia e que a gente diz diariamente, mesmo que não seja feita pelos Kohanim. E surge uma pergunta em relação a essa bênção, que é uma bênção muito bonita. Uma bênção que vai ali num crescendo, ela tem 3 palavrinhas, Yivarechecha Hashem veishmerecha, que Deus te abençoe, te guarde. Depois ela vai para 5, Yair Hashem panav elecha veichuneka, né, que a face de Deus possa se iluminar e te trazer graça. Né? São palavras com bênção e ser cuidado. Depois esse lugar de luz e graça. E termina, Veiasem, Veissá Hashem panav elecha, Veiasem lecha shalom, e Deus possa elevar o seu rosto, que é um movimento de atenção, e trazer para você paz. E é uma bênção que dizem os comentaristas, né, de que ela é uma bênção que começa falando sobre as coisas materiais, que normalmente bênção, a gente mesmo trata a bênção como isso, né? Que bênção que eu tenho a minha família, que bênção que eu tenho isso.
são coisas muito concretas, normalmente, a bênção. Então, começa dizendo isso, que primeiro, o lugar da bênção é que Deus te abençoe em todas as coisas que você precisa, inclusive patrimonialmente, né? Nossa parnassá, o nosso sustento, passa pela nossa sobrevivência. Então, que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Alguns comentaristas dizem umas coisas muito interessantes, que principalmente nessas coisas muito materiais ou concretas, que as bênçãos, elas têm que ser guardadas, elas têm que ter alguma coisa muito especial. Às vezes você tem um valor, e esse valor é uma bênção. Você tem lá um patrimônio, você tem alguma coisa que você vai poder utilizar do jeito que você quiser, mas você tem um valor que às vezes vai embora, porque você fura o pneu, porque quebra alguma coisa, ou tem que correr ao dentista. Então, assim, eles explicavam que, assim, as coisas patrimoniais, e existem certos valores iguais, que às vezes você pensa que vai gastar aquilo tudo, e chega na hora ali, tem um desconto, ou você chega na hora ali e tem uma situação. Então, o mesmo valor pode ser gasto e faltar, e o mesmo valor pode conseguir coisas e ainda sobrar. Então, que estaria nessa dimensão de alguma coisa muito real mesmo, muito concreta, em que você tem a bênção, mas que a bênção seja assim, imantada de alguma coisa abençoada, que ela não vá embora vaporosamente por aí. A segunda é essa bênção que Vayaer Hashem panav elecha, né? Que possa Deus iluminar o rosto. O que é iluminar o rosto? Quando a gente está diante de qualquer pessoa, ainda mais se a gente tem alguma necessidade, alguma coisa, você vai falar com alguém, você vai procurar um emprego, você vai procurar uma autoridade e tudo mais, o que você mais quer é que aquela pessoa abra um sorriso para você, que ela te receba com algum tipo de resplandor, que represente empatia, simpatia, né? Então, essa sensação de que Hashem te acolhe com quase um sorriso, né? Que quando é sobre você, não é assim, não estou nem aí, né? Mas abre um sorriso, te acolhe. E, por último, é esse lugar de atenção. E Hashem, e levantou a cabeça. Quando a gente percebe que a gente está sendo reconhecido, percebido, escutado, e não é pouca coisa, e termina a bênção falando em paz, a gente poder ficar em paz. Então, essas três coisas: lishmor, que você seja guardado, que as coisas que você tem abençoadas, patrimoniais, sejam guardadas, bem guardadas, que não faça mal de investimentos, que não aconteça nada de errado com isso, que isso seja realmente uma forma de você ter sustento, que você possa ter graça, essa sensação de gratidão, que é perceber na vida coisas que são positivas, e shalom, que é uma sensação de paz e paz interior. O que acontece, porém? Essa bênção, ela é uma bênção que é chamada de Birkat Kohanim, exatamente como a bênção dos sacerdotes, porque ela é feita pelos sacerdotes. E nós temos uma tradição em que a gente não delega nada para ninguém. Nos nossos tempos, você não precisa de rabino para nada. Você não precisa de rabino para casamento. Você não precisa de rabino, de um sacerdote, para casamento, para um enterro. Não há nenhuma cerimônia, não há nenhuma situação na tradição judaica onde você dependa de um intermediário. Isso é uma coisa muito estrutural da tradição judaica. Verdade que lá atrás, na época do templo, os Kohanim tinham funções ali especiais da tribo de Levi. Tanto os Kohanim quanto os levitas tinham essa condição especial, e
parte do que a gente fez com as várias reformas que o judaísmo teve, porque o judaísmo é muito esperto, ele faz reformas, mas ele não reforma. Né? Ele guarda a memória, ele guarda toda a lembrança de como era, sem dizer aquilo passou, aquilo a gente não tem mais uma relação com aquilo, mas os sacrifícios passaram. Mesmo que poeticamente a gente diga que um dia vai ser reconstruído um terceiro templo e que os Kohanim vão voltar, Ibané Beit HaMikdash Bimerá Beyameno, que possa se construir novamente o Beit HaMikdash nos nossos tempos, é uma poética, porque eu não acho que nós iríamos de volta. Nós não somos nem mais agricultores e pastores para aquele tipo de oferenda, e o mundo andou em tantos sentidos, da mesma forma que nós éramos poligâmicos e não somos mais. Então, quem riu talvez esteja questionando. Enfim, né, pelo menos externamente, temos essa prática, mas o judaísmo fez vários movimentos, e um dos movimentos importantes do judaísmo e muitas vezes eu encontro pessoas que não são da tradição judaica e eles querem saber quem é o rabino-chefe, quem é o papa dos judeus, né? E apesar da gente ter figuras importantes, ou algumas figuras assim em Israel que tentam ocupar esses títulos, né? A gente não tem, porque a tradição judaica, essa foi uma reforma absurdamente profunda, onde a gente não tem sacerdotes. Nós somos um povo de sacerdotes. É o que a Torá diz. Mamlechet Kohanim ve'am kadosh. E um povo sagrado. Então, nós não temos nenhuma figura que tem algum poder, alguma coisa a mais. E a pergunta é, então, por que Birkat Kohanim? Para que eu preciso do Kohen? Ainda bem que hoje o Pinhas não está aqui, eu posso falar livremente. Né? E outros Kohanim, não sei quem está aqui, Bisruta Kohanim. Por que a gente precisa chamar os Kohanim aqui para abençoarem a gente? Lembrando também que muitos Kohanim não são Kohen, e que muitos que acham que não são, porque a gente não tem certeza. Né? Outro dia tinha uma situação em que uma pessoa que eu conhecia que era Levi, e foi chamado Levi, tem algum Levi, e ele não se manifestava, e perguntou, mas você não é Levi? E dizia, eu era. Era por quê? Porque, sei lá, quem foi ver a Ketubá do avô, do bisavô, e aí o rabino descobriu que eles não eram Levi. Então eles subiam como Levi por muito tempo, mas agora ele já não subia mais como Levi, porque ele já descobriu que não era Levi. Então, é uma questão que a gente tem, porque nós não temos nenhum cartório que conseguiu sobreviver a 2000 anos de perambulação pelo planeta. Então nós confiamos na memória das pessoas, como elas se apresentam, mas a gente tem essa pergunta, por que então tem um intermediário? E os rabinos, eles fazem essa pergunta, tem vários comentaristas, tem uma história racídica que é bem interessante, por que alguém faria uma bênção nessa estrutura que a gente tem do judaísmo hoje. E é uma história dos descendentes do lado racídico, né? Era um grupo dos discípulos do Baal Shem Tov, que se chamavam Hevra Kadisha, o mesmo nome que a gente tem para as pessoas que tomam conta da área do cemitério, etc., da questão funerária na tradição judaica, mas Hevra Kadisha quer dizer amigos sagrados, né? Era um grupo de amigos sagrados. E tem essa história estranha onde eles estão juntos, e eles são os discípulos, ainda são jovens, e está ali Reb Susha, está o Baal Latânia, que vai dar continuidade ao Chabad, tem Rab Nachman de Bratslav, tem vários deles que estão ali como descendentes ali
do Baal Shem Tov, e eles estão numa situação e entra uma pessoa enferma, que está meio ferida, está enferma, e ela pede, me abençoem. E eles, todos os discípulos, assim, eles dizem, a gente não tem como te abençoar. Talvez falar com o Rebbe, né, e ele te abençoar. E aí foi o Baal Hatanya que diz, não, a gente pode abençoar. E aí os outros perguntaram, mas pode abençoar por quê? E ele diz, a gente pode abençoar porque a gente quer, porque a gente se preocupa, que a gente tem uma consideração por essa, porque a gente ficou tocado por isso, e porque a gente ficou mexido com isso, a gente pode fazer a bênção e ocupar esse lugar de abençoar uma pessoa. O que é muito interessante, porque demonstra que uma condição grande para ser esse personagem que abençoa é você estar mexido, tocado, envolvido, engajado com alguma coisa que está sendo evocada de você. E se a gente lembrar, você agora acabou de dizer, quando a gente diz Abrahá, né, a gente diz Bikdushato shel Aaron vetzivanu levarech et Israel be'a'ava. Os Koanim, eles sobem e eles dizem, nós fomos comendados aqui para abençoar Israel be'a'ava. Então, alguns comentaristas dizem isso. O que eles estão fazendo? Eles estão... a função, talvez, do Cohen, e nessa paraxá vai aparecer muito ali como alguém que é alguém que se vê comprometido, envolvido com questões, e quanto mais envolvido você está, mais você tenta ser honesto, cuidadoso. Quando você percebe todas as nuances de uma questão, e você se envolve. Se você me traz o que você acha disso? Pode ser para cá, pode ser A, pode ser B. Mas quando eu entendo, quando eu me envolvo, e é esse envolvimento que permite, Be'ahavá, que permite ao Cohen fazer uma bênção. Mas eu acho que talvez a melhor explicação quem dá é um comentarista, que é Barbanel, que é um ancestral do Silvio Santos, que há 500 anos atrás fez uma diferença entre tefilá e brachá, entre uma reza e uma bênção. E o que ele explicou? Que uma bênção é simplesmente uma evocação de alguma coisa que já é potencial. Na nossa tradição, a gente tem esse olhar, ou essa mítica, de que em Rosh Hashanah se escreve naquele livro da vida, tanto que a gente lê, quando a gente faz o Netanetokef, diz, quem Deus o livre vai embora, tá? Quem vai ficar rico, quem vai empobrecer, tudo se inscreve, segundo a tradição judaica, ali num potencial para o novo ano. Então, segundo o Abarbanel, a brachá, ela é simplesmente o que ele chamava de Halukat Shefa. É ser um veículo para alguma coisa que já está apontada acontecer, se materializar. Porque, às vezes, a gente tem potenciais de... Assim que ele ligava. Às vezes a gente tem um potencial de bênçãos que não se materializam. Então, quando você vem pedir uma bênção ao seu pai, num jantar, no final, né, os pais abençoam os seus filhos, os pais não têm poder nenhum.
Os pais não têm uma condição de fazer alguma coisa que nem os rabinos, nem os Kohanim. Então, que na verdade, uma bênção é só um canal para potencializar aquilo que já está, que já é um potencial. É uma forma de você expedite, fazer express, alguma coisa, né, em vez de receber lá pela Amazon, lá naquele que a gente vai receber daqui a 2 semanas, você recebe overnight. É uma maneira de você trazer aquilo, puxar aquilo, acelerar, né, acelerar aquele processo. Mas, então, a bênção ela é basicamente isso. Enquanto que a tefilá é um pedido para que coisas que não estão apontadas, que elas aconteçam. Então, quando a gente vai fazer um pedido por alguém que está doente, a gente não faz uma brachá, a gente faz uma tefilá, né? Uma tefilá para Cholim. E que os Kohanim, então, não estariam fazendo uma brachá, eles só estariam ocupando um lugar que eles têm de importância, assim como pode ter um rabino, assim como pode ter um moré, alguém que tenha conhecimento da tradição, que é alguém, e aí a Barbanel diz isso, o que é Birkat Kohanim é uma tefilá dos Kohanim, é uma prece que fazem os Kohanim para que a sua bênção, povo de Israel, se concretize, se materialize. Eles não estão, abençoando no sentido, quem abençoa é Deus. Quem oferece, em última instância, é sempre Deus, nunca é por um intermediário de forma alguma. E é interessante isso, porque a tradição judaica vê na bênção se a bênção tem essa condição, se ela é uma maneira de você acelerar, né, de você criar canais para coisas que às vezes nem se materializam, porque nem tudo que em Rosh Hashanah fica potencial para você, às vezes acontece. Então a bênção seria essa capacidade, essa função teria a bênção. E a gente tem as bênçãos que, para a tradição judaica, são a nossa maneira de falar do potencial do mundo. Se você parar para pensar, todas as bênçãos que a gente faz, desde as bênçãos da comida, que são as 6 bênçãos, que é a do vinho, do pão, quando você vai comer qualquer coisa que você não sabe o que é, Shakol Niyeh Bidvaro, quando você faz a bênção sobre Mesonot, que são, não é pão, né, são bolo, biscoito, outras coisas. A tradição judaica criou uma série de bênçãos, e ela criou bênçãos que a gente chama de brachot, shonot, né, que a gente sempre acha muito curioso, né, que são as bênçãos gomel, quando você sobe na Torá para pedir Birkat Gomel, que é a bênção. Veja que não é um pedido. Birkat Gomel, sabe o que é Birkat Gomel? Quando alguém faz 4 coisas, a tradição judaica diz que você tem que fazer essa brachá. Se você atravessou o mar, se você atravessou um deserto, se você ficou doente, né, você teve alguma enfermidade, e se você ficou preso em cativeiro. Né? Nessas 4 condições, né, você vem na Torá e você faz Birkat Gomel, uma brachá. Não é uma tefilá, não estou pedindo por nada. Eu só estou agradecendo, mas a função daquilo é falar de uma potência de cura, uma potência de viajar e voltar em paz, de uma potência de ter tido uma situação de ter ficado aprisionado e poder ser libertado. Né? Mas a gente tem as bênçãos que são
é a nossa forma da gente falar sobre a potência do mundo. Então, quando você vê alguma coisa incrível, quando você vê um pôr do sol maravilhoso, a gente faz isso sempre no nosso, né, Tashlir, lá, né, a gente tem uma brachá, Oseh Maaseh Bereshit. Né, que incrível é aquele que fez a criação é tão incrível. Né? Ou se você vê alguma coisa que é fora do comum, você expressa isso com essa brachá. Se você vê, obviamente, uma coisa triste, você fala o famoso Baruch Dayan Emet, que a gente usa para coisas, né, de falecimento, mas para outras coisas. Você sabe de alguma coisa muito triste, muito difícil, você usa isso. Se ouve alguma coisa boa, uma boa notícia, você faz uma brachá, né, que quando você tem Besorot Tovot, quando você tem boas notícias, você faz a Tov Metiv. Baruch tem uma expressão, uma maneira de você fazer uma brachá quando você ouve uma coisa positiva. Quando você quando você vê alguma coisa muito estranha no mundo, quando você vê 3 animais são distinguidos. Um elefante, tem uma brachá para o elefante. Eu não vejo nunca. Eu via quando ia ao zoológico pequeno. Mas macaco, eu vejo muito. Tem brachá para macaco, que Baruch Hashem, Meshané Abriot. Modifica os seres, as criaturas. Né? E o terceiro deles, que os rabinos não sabem exatamente o que é um kifof, que não se sabe se se acredita que seja uma coruja. São 3 animais que são separados dos outros, porque tem um abrahá, se você vê um outro animal, né, você vai ao zoológico, não sei o que lá, você tem que, pelo menos uma vez, você tem que dizer Baruch Shekach Lo Be'olamo. Abençoado é Deus que é assim no seu mundo, pela biodiversidade, porque é incrível. Sim, é essa última. Por que os outros 3 são diferenciados? Segundo comentários rabínicos, é que a tradição judaica tinha de que esses 3 eram os animais mais sábios. Os golfinhos não entraram aqui. Né? Então, assim, porque você vê um animal que é muito próximo a você. A gente sabe que os elefantes têm uma memória espetacular e os elefantes são um dos únicos, ou o único, que tem rituais de luto, né? Que faz uma série de rituais de luto, né? E a coruja, aparentemente, também é um animal muito inteligente. Enfim, não sei. Mas é curioso que eles queriam marcar isso. Né? Se você vê um arco-íris, tem uma brachá, Zoher Etabrit, lembra do pacto, da história de Noé. Você tem quando você vê uma pessoa um grande sábio judaico, um rabino, um raham, você fala, Baruch shechalak mechochmato leiriav. Abençoado é Deus que compartilhou da sua sabedoria com um temente, com uma pessoa que é temente. Mas se você encontrar uma pessoa que é um prêmio Nobel, e não é da tradição judaica, não tem nada a ver com Torá, que é do mundo da ciência, por exemplo, tem uma brachá parecida, que Shenatan mechochmato lebassar vadam. Baruch Hashem, que deu da sua sabedoria ao que é de carne e osso, ao humano. Né? Se você vê um rei de Israel, não vou fazer uma piada política aqui, você tem Shechalak Mekvodo, que compartilhou da sua glória com essa figura. Né? Se você tivesse encontrado o rei Davi aqui em Ipanema, você tinha que fazer essa brachá. E se você vê alguém da realeza de outros povos, tem uma brachá, porque é uma pessoa distinguida. Shenatan Mikvodó, né? Que Deus deu da sua
glória, grandeza a essa pessoa. Você reconhece, porque é uma figura que você não vê todo dia. Se encontrasse a Rainha Elizabeth, o príncipe, né, você é um momento. E você tem isso para quando você vê uma pessoa bonita, né? Sim. E se você não vê uma pessoa por mais de 30 dias, você fala Shechianu, quando você encontra essa pessoa. E se você não vê essa pessoa por mais de 12 meses e reencontra essa pessoa, você fala Triata Metim, a ressurreição dos mortos. Pode parecer engraçado para a gente hoje, que a gente se fala por telefone o tempo todo, né? As pessoas que estão morando lá do outro lado do planeta, que você só encontrar uma vez por ano, mas as pessoas no passado, quando elas não viam uma pessoa por 12 meses e não tinha esses meios de comunicação, você não sabia se ela estava viva. Realmente você não sabia se estava viva, né? Então reencontrar essa pessoa era uma sensação. Ela não falava assim, uau, você está viva. Mas a sensação que ela está tendo, assim, eu nunca mais vou falar do sujeito. O que será que aconteceu com ele? E você reencontra, você tinha uma brachá para isso, né? Enfim, a gente tem... existem muitas outras... Quando você encontra uma quantidade diferenciada de judeus, né? Diziam que era se você encontrasse 600 mil. Ninguém vai encontrar 600 mil, nem, não tem estádio de futebol, né? Talvez uma dessas passeatas hoje em Israel tenha, mas não é. É quando você encontrava um grupo diferenciado de pessoas que eram da sua comunidade e tudo, você tem uma brachá para isso, né? Enfim, o que quer dizer a brachá? Tudo isso para falar dessa nossa Birkat Kohanim, que é, primeiro, tudo que a gente faz para o outro, quando a gente abençoa o outro, e às vezes o outro pede para a gente abençoar, a gente não tem poder nenhum. A única coisa que te qualifica para uma brachá é você ter ava, você ter empatia, envolvimento com essa pessoa, para você tentar fazer expedito a bênção que ela já tem. E é isso que é uma bênção. É de um patrimônio que já é seu, de um potencial que é seu, e alguém está ali tentando te dizer, deixa catalisar, né? Fazer isso acontecer, tornar isso realizado, materializado no mundo, porque é uma potência que você tem. E ouvir essas duas coisas, de que alguém tem essa ava pela gente, e que a gente tem esse patrimônio, podem ser extremamente importantes para uma pessoa em determinado momento. Então, não é que os Kohanim eles tenham nenhuma potência, nenhum poder a mais. Eles são supostamente pessoas que são lideranças da comunidade, representavam essa liderança, que tinham essa empatia, tinham esse lugar, né, de pessoas que conheciam a comunidade, que representavam a comunidade, e se tivessem avá, eram eles que iam lá na frente potencializar aquilo que as pessoas já tinham como patrimônio, como potência, cada um. É por respeito, assim, a ideia de não olhar. Por que a gente não olha quando está sendo abençoado? Né? Eu acho que é para evocar exatamente assim, não é o fulano, não é sempre Deus. Não está vindo dele, ele é um canal para você, ele funciona assim. Para a tradição judaica, tudo vem de Deus, tudo é de um patrimônio negociado entre você e o Criador, seja na sua história, ou seja na sua capacidade de se transformar, de fazer tchuvá, e de ir, de alguma forma, também emendando o seu destino, construindo o seu destino de uma outra forma. Mas a brachá, a função da brachá é algo muito espiritualizado.
de que as coisas que você come, de que um trovão, de que alguma coisa excepcionalmente bonita que você veja, uma coisa que você não via há muito tempo, que você possa trazer para a tua vida não só essa capacidade de uau, né, de dizer uau, porque a gente vai ficando tão bobo, tão adormecido, tudo é tão comum, tudo parece que não é cheio de milagres. Então, assim, encontrar uma pessoa 30 dias que você não vê, tem algo. Né? Encontrar uma pessoa que você não vê há 12 anos, tem algo. 12 meses. Né? Encontrei o Roberto hoje, está aqui o Roberto, primo, não via ele há mais do que isso. Então, né? Triata Meitim. Não é verdade que eu tinha notícias dele aqui. Mas então, assim, da gente perceber a vida cheia de potências. Por que a gente fala uau? Porque a vida é cheia de potências. E assim como você se envolve para dar uma brachá para alguém, ou ser o canal de uma brachá para alguém, quando você está fazendo uma brachá para o pão, para qualquer coisa, você não só está dizendo uau, como você está demonstrando ava, envolvimento com o mundo, engajamento com o mundo. Você não faz as coisas assim, tipo, não estou nem aí, estou tocando automaticamente. Você se envolve com a vida, porque o sagrado sempre é o nosso envolvimento com a vida. Shabbat Shalom. Ficamos de pé.